estudar esse texto. O capítulo é 9, o verso é 32. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, verso de número 32. E aconteceu que, enquanto Pedro passava por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali encontrou certo homem chamado Enéas, o qual estivera acamado 8 anos e era paralítico. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te torna são. Levanta e arruma a tua cama. E logo em seguida se levantou. E todos os que habitavam em Lida e em Sarona viram-no e se converteram ao Senhor. Aconteceu que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que, traduzindo, significa Dorcas. Essa mulher fazia muitas boas obras e dava muitas esmolas. E aconteceu naqueles dias que enfermou e morreu. E depois de a levarem, depositaram-na em um aposento superior. E como Lida ficava perto de Jope, e os discípulos haviam ouvido dizer que Pedro estava lá, enviaram-lhe 2 homens para pedir-lhe que não tardasse em ir até eles. Então Pedro levantou-se e foi com eles. Quando ele chegou, levaram-no para o aposento superior. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fazia quando estava com elas. Mas Pedro mandou que todas saíssem, e ajoelhou-se e orou. E, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e quando viu Pedro, assentou-se, e deu-lhe a mão, e a ergueu, e depois de chamar os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E a notícia correu por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope, com certo Simão, que era curtidor. Mantenha sua Bíblia aberta, vamos orar mais uma vez. Senhor, precisamos de Ti para compreender o que lemos. Filipe, quando viu o etíope lendo as Escrituras, se aproximou e perguntou para o etíope: Você entende o que você lê? E a resposta do homem foi: Como eu vou entender se ninguém me explicar? Nós acabamos de ler, Senhor, mas como vamos entender se o Espírito Santo não nos explicar, não nos ensinar, não nos orientar? Então eu te peço, me dê condições, capacita-me a explicar esse texto e trazer as aplicações, e dê aos irmãos a condição de compreenderem tudo que vai ser dito, que haja temor e respeito perante a Tua palavra, e que haja o mover do Teu Espírito em cada mente e em cada coração. Oramos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, veja bem, domingo passado nós encerramos uma série de 3 mensagens estudando a vida de Saulo, a conversão de Saulo, as provas da conversão de Saulo e o início do ministério de Saulo em Damasco, depois em Jerusalém, e ele foge para Tarsis. E ali ele fica um tempo, e ele só vai voltar agora no capítulo 13 de Atos. Então a gente sai do foco, a gente tira o foco agora, a gente não, o próprio texto tira o foco de Saulo e nos traz de volta Pedro. Na verdade, irmãos, uma informação aqui útil. O nome desse livro é Atos dos Apóstolos, mas ele poderia, e aqui eu não estou dizendo que isso está errado, apenas trazendo aqui uma reflexão, ele poderia ser chamado de Atos de Paulo e Pedro.
Por que eu digo isso? Porque a maior parte do livro, talvez 90% do livro, vai tratar justamente do que Deus fez através do ministério de Pedro e de Paulo. Até aqui o maior enfoque está sobre Pedro. Mas, como alguém já sugeriu um dia, esse livro poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo. Afinal de contas, Paulo, Pedro, João, Filipe, Estevão e todos os outros foram apenas instrumentos nas mãos do Espírito Santo, que é Ele quem fez tudo, inclusive o que a gente acabou de ler. E hoje a gente vai tratar com esse texto do seguinte tema. Eu escolhi o seguinte título para a mensagem de hoje: Milagres e o grande milagre. Os irmãos, por favor, repitam: milagres e o grande milagre. Nós vamos entender isso nas palavras que a gente usa. Eu quero ler versículo por versículo de novo e estudá-lo. O verso 32 vai dizer que Pedro chega à cidade de Lida. Vamos ver? E aconteceu o quê? Enquanto Pedro passava por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Olhe para mim um instante, por favor. O que significa Pedro passava por toda parte? É porque ele estava viajando nas cidades, pregando o evangelho e visitando as igrejas que estavam estabelecidas naquela cidade. Até que ele chega numa cidade chamada Lida, e tinha uma comunidade de crentes. Vocês leram aí a palavra santos? Os santos são os crentes. Os santos em Lida. Só uma informação importante sobre a cidade de Lida. A cidade de Lida, ela ficava a aproximadamente 45 quilômetros de Jerusalém. Então Pedro já estava numa viagem de aproximadamente 45 quilômetros. Só que o mais importante é a informação que eu vou trazer agora, tá? A cidade de Lida estava a 15 quilômetros da cidade de Jope. Então a quilometragem que eu quero que vocês gravem é 15, que era a distância de Lida para Jope. Vamos trazer isso em distância? Dá mais ou menos, se a gente sair daqui 15 quilômetros, dá mais ou menos daqui no início da Avenida Vereador José Diniz. Acredito que vocês devem conhecer. Ali você pega a Avenida João Dias, você cai para a Avenida Santo Amaro, e você pega a Avenida Vereador José Diniz. A Vereador José Diniz é entre a Santo Amaro e a Ibirapuera. Acredito que vocês já devem ter ido para aqueles lados lá. Então é daqui no início ali da Vereador, 15 quilômetros, mais ou menos. Não é longe, mas dependendo do transporte fica um pouco longe. É importante os irmãos entenderem essa informação. Lida ficava a 15 quilômetros de Jope. E ali tinham santos, né? Como eu disse, tinham crentes ali. O que mais que tinha ali? Vamos ver o verso 33. Tinha um homem sofrendo lá, não tinha? Vamos ver. E ali encontrou certo homem chamado Enéas, o qual estivera acamado 8 anos. E ele era o que, irmãos? Então quando Pedro chega lá, quem ele encontra? Um paralítico. Paralisia é um problema onde uma parte do corpo ou todo o corpo ele não mexe. E a paralisia deste homem era na região principalmente da cintura para baixo, porque ele não conseguia andar. E o texto diz que ele já estava de cama há quantos anos? Irmãos, é ou não é um grande sofrimento? Uma pessoa há 8 anos acamada por conta de uma paralisia. E Pedro encontra este homem sofrendo. E o verso 34 vai dizer que houve um milagre na vida dele. Olha que maravilha, o verso 34. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te torna são ou te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. E logo, detalhe importante, e logo em seguida, ele o quê? Irmãos, olhem para mim, por favor, as informações importantes desse versículo. A primeira delas é a forma que houve a cura.
a ordem que o Pedro deu. O Pedro não orou. O outro milagre que aconteceu, o Pedro orou. Aqui ele não orou. Ele olha para o paralítico e ele diz bem assim, veja: Jesus Cristo te cura. Levanta e arruma a tua cama. Por que eu estou dando essa ênfase? Jesus Cristo te cura. Porque na cabeça das pessoas no primeiro século, da maioria delas, elas aceitavam que Jesus tinha nascido e que Jesus tinha morrido, mas elas não aceitavam que Jesus havia ressuscitado. Então, quando Pedro fala, Jesus Cristo te cura, se aquele homem fosse curado, seria uma prova de que Jesus Cristo não estava morto, mas estava o quê? Vivo. Porque um Jesus morto não poderia fazer um paralítico andar. Esse Jesus teria que estar o quê? Vivo. Então, Jesus Cristo te cura, levanta e arruma a tua cama. É importante dizer que as camas daquela época nada tinham com as camas de hoje. Então você lê assim, arruma a tua cama, parece que Jesus está falando, ó, pega o lençol, estica, troca a franja do travesseiro, está suja, aí arruma, não sei como é que arruma a cama, tá? Então é mais ou menos assim, né? Não é o que a Bíblia está dizendo. Não é se arrumar, é pegar a cama, na época era um lençol, um pano, pega, tipo assim, bora, acabou o seu sofrimento. E é interessante que a gente viu, irmãos, que aquele homem levantou depois de 3 meses, foi isso? O Pedro deu a ordem, depois de 15 dias, ele levantou e andou. O Pedro fez uma corrente de 7 visitas na casa dele para ele levantar, foi assim? Foi de imediato, não precisou de fisioterapia. O que humanamente falando precisaria. Toda pessoa que fica acamada por muito tempo, ainda que não seja paralítica, ela fez uma cirurgia, ela ficou, para ela voltar a andar, os irmãos se corrigem se eu estiver errado, mas geralmente para ela voltar a ter firmeza nas pernas, leva um tempo, meses, ela tem que fazer. Ele não precisou, o homem há 8 anos não andava, ele pula e começa a andar. Um outro detalhe, tudo isso que eu estou falando é importante, tá, irmãos? Então vai prestando atenção. Um outro detalhe é que no momento da cura, a gente viu Pedro exercendo o dom de cura. O que Pedro tinha sobre ele, que o possibilitou a fazer aquele paralítico andar, chama dom de cura. E esse dom que Pedro e os apóstolos tinham, lhes foi dado pelo próprio Jesus. Mateus 10, verso 1 vai dizer assim, Jesus reúne os 12 e diz assim, eu dou a vocês poder e autoridade. Ide, curai enfermos, purificai leprosos, expulsai demônios e ressuscitai mortos. Vocês vão impor as mãos e eles serão curados. Era Jesus dando aos 12, aos apóstolos, repita comigo assim, o dom de cura. E a prova de que era o dom de cura é justamente essa que eu acabei de falar. Ele não precisou de fisioterapia. Ele não precisou de outras visitas da parte de Pedro. Ele não levantou meio caindo, tipo assim, fica de pé, mas não fica. Ninguém precisou pegar na mão dele e segurar um de um lado, outro do outro. Vamos, anda. Não, meus irmãos. Como havia acontecido lá em Atos 3 com o coxo. Lembrem-se. Bote a cabeça de vocês para funcionar. Atos 3, Pedro e João, por volta das 3 da tarde, estavam indo para o templo orar. Eles encontram um mendigo coxo de nascença. Esse daí era coxo de... Me dá uma esmola.
Pedro diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o que ele tinha? O dom da cura. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe o que diz o texto lá? Que imediatamente o homem pulou e começou a pular e entrou no templo para louvar a Deus. Foi imediato. Uma das características do dom de cura é justamente isso. Era algo imediato, era algo que não tinha como negar. Quem olhava dizia: isto é um milagre. E quem está escrevendo o livro de Atos mesmo? Alguém se lembra? O autor de Atos? Lucas. E Lucas era médico. Ele está atestando aqui na sua autoridade médica que o homem literalmente havia sido curado. De dor de cabeça? Não. De dor na coluna? Não. De uma paralisia que o colocou na cama durante 8 anos. Isto foi um milagre. Mas veja o verso 35, por gentileza. Desculpa. Não posso deixar passar uma coisa. Vocês repararam que esse milagre tem uma semelhança muito grande com o milagre que Jesus fez em João 5, do paralítico de Betesda, que há 38 anos era paralítico, e Jesus falou a mesma coisa: levanta, toma o teu leito e anda. É muito parecido, os dois milagres são muito parecidos. Mas olha que maravilha agora o verso 35, por favor. E todos os que habitavam em Lida e em Sarona viram-no, olha agora, viram-no e se converteram ao Senhor. Louvado seja Deus. Irmãos, o tema da mensagem é milagres e o grande milagre. A cura do paralítico Enéas eu chamo de milagre. O que a gente acabou de ler no verso 35 eu chamo de o grande milagre. O que, pastor? Não vi nenhum, não? Diversas pessoas daquela cidade que presenciaram o milagre receberam um grande milagre, a salvação. Quando o texto diz que elas creram no Senhor, significa que elas foram salvas. Mas depois eu vou falar mais sobre isso. Vamos ver o verso 36. Enquanto isso, em Jope. Vamos ver. Olha lá. Aconteceu que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo significava Dorcas. Essa mulher fazia muitas boas obras e dava muitas esmolas. Olha para mim, irmãos, vamos te explicar o que a gente leu, trazer as informações importantes. Pedro estava em Lida. Isso daqui está acontecendo em Jope, 15 quilômetros de distância. Nesta cidade chamada Jope tinha um porto muito grande. Quando eu falo porto, lembre-se do Porto de Santos, por exemplo, onde tem o fluxo de navios. Tinha um porto muito grande. Inclusive foi nesse porto que Jonas capítulo 1, Deus deu uma ordem: Jonas vai pregar em Nínive. A Bíblia diz que Jonas pegou um navio e fugiu para Tarsis. Para ele pegar um navio, ele tinha que estar em um porto, e justamente no porto da cidade de Jope, que ficava a 15 quilômetros da onde Pedro estava, que era em Lida. Outra informação importante aqui, irmãos, é que nesta cidade de Jope tinha uma discípula. É a única vez no Novo Testamento que aparece o nome discípula. Discípulo, você vê de monte, mas discípula, que é o feminino de discípulo, você só vai ver aqui. O que significa ser uma discípula ou um discípulo? Um crente, convertido a Cristo. Não fala isso de Enéas, então provavelmente Enéas não era um cristão, mas ela era. E só para esclarecer, pastor, eu não estou entendendo, Tabita, Dorcas, qual era o nome dela, afinal de contas? É simples, irmãos, é porque no hebraico é Tabita, no grego é Dorcas, tá? Então é um nome só. E inclusive estou trazendo um monte de informação aqui, não se apegue tanto a elas, mas já que a gente está falando, tanto Tabita quanto Dorcas significa gazela. É um animal muito belo, muito lindo.
Vamos chamar de Tabita. Começamos com Tabita, vamos continuar como Tabita. Lembra de Talita, troca o L pelo B. Tabita. O nome dela era Tabita. Só que calma, não lê ainda não. Volte aqui, olha para mim. Tem informação importante aqui também. O texto diz aí que Tabita era uma mulher piedosa. Ela não era um crente de fachada, era um crente de verdade, porque ela ajudava outras pessoas. Ela praticava boas obras, como todo verdadeiro crente. Crente que é crente ajuda outras pessoas. E ali em Jope também haviam outros crentes, outros santos. Agora sim vamos ao verso 37. O que será que aconteceu com ela, hein? Verso 37. E aconteceu naqueles dias que enfermou e o que, irmãos? E morreu. E depois de a lavarem, depositaram-na em um aposento superior. Veja só um minutinho, olhe para mim, trazer informações importantes sobre esse versículo. O versículo diz: naqueles dias, que dias? Os dias que Pedro estava em Lida curando lá o Enéas. Então aconteceu no mesmo período. Enquanto Pedro curou o Enéas em Lida, naqueles dias, a Tabita adoeceu e morreu. A gente não sabe qual doença é. Poderia ser até uma doença simples para nós hoje. Porque hoje a gente tem vacina para tudo que é tipo de doença. Então hoje quando a gente fala, a pessoa adoeceu e morreu, logo a gente pensa no quê? Num câncer, numa pneumonia muito forte, né? A gente logo pensa numa doença. Mas naquela época, uma simples gripe poderia matar uma pessoa, porque não tinha os remédios, os tratamentos. Então a Bíblia não fala do que ela adoeceu, mas fala que ela adoeceu e morreu. E se os irmãos repararem, por isso que a gente tem que ler a Bíblia entendendo a cultura da época. Depois que ela morreu, lavaram o corpo dela. Lavaram. Assim, pega o corpo, lava. E ainda bota numa parte. Vocês leram aí. Não botou no cemitério, levou ela para o quarto de cima. Botou o defunto lá. Engraçado, né? Para a gente não faz muito sentido. Mas é porque o ato de lavar o corpo do morto era uma cultura que eles tinham, era um hábito que eles tinham. Inclusive, agora vocês vão lembrar, quando Jesus Cristo morre e José de Arimateia pede para tirar o corpo dele, e tira o corpo dele da cruz para lhe dar um enterro digno, a Bíblia diz lá que Nicodemos chega com especiarias, com perfumes para lavar o corpo de Jesus. Essa passagem talvez não é tão familiar a você, eu vou voltar um pouco. Lembra quando a mulher pega o vaso de alabastro cheio de perfume e joga sobre Cristo? E tentam reprovar a atitude dela. Jesus fala: deixa, porque ela está me preparando para a minha morte, para o meu sepultamento. Então por isso que lavaram o corpo dela. E outra informação importante é que isso aqui aconteceu fora de Jerusalém. Se acontecesse dentro, ela tinha que ser enterrada no mesmo dia, como Jesus foi. Porque se você ler a lei de Moisés, pessoal, nada que está na Bíblia à toa, tudo tem pelo menos quase tudo tem uma explicação na própria Bíblia. Por que tinha que enterrar no mesmo dia? Porque o morto, o defunto, era algo impuro na lei de Deus. As pessoas não podiam ter contato com o morto. Vocês lembram de Sansão quando foi pegar o mel que estava no corpo do leão morto e ali ele quebrou um voto com Deus? Que era um animal impuro. Então era assim, morria, lavava e já enterrava no mesmo dia. Isso dentro de Jerusalém, mas aqui a gente está em Jope, a 50 quilômetros de Jerusalém. Então eles podiam ficar mais alguns dias com o corpo. Pastor, para que quer ficar com o corpo dentro de casa? Eu digo a você, porque havia dentro deles uma esperança de que Tabita poderia ressuscitar. Da onde veio essa esperança? Da onde será que veio? Eu acho que já está dando para entender de onde veio. Vamos ver o verso 38, que a gente vai ver de onde veio a esperança de que ela podia ressuscitar.
E como Lida, verso 38, ficava perto de Jope, e os discípulos haviam ouvido dizer que Pedro lá estava, enviaram-lhe 2 homens para pedir-lhe que não tardasse em ir até eles. Irmãos, por que eles tinham a esperança? Porque a 15 quilômetros dali estava Lida, a cidade de Lida. E quem estava lá? E o que Pedro tinha acabado de fazer lá? Curar um paralítico. Então, opa, nada está perdido. A gente está falando de crentes aqui. Está falando de uma discípula, de santo, de pessoas de Deus. Então elas não perderam a esperança de imediato. Por favor, alguém, vá chamar Pedro. Vá chamar Pedro. Porque ele está a apenas 15 quilômetros daqui. Como eu disse, a gente está colocando aqui uma distância daqui na Vereador, né? Se a gente pegar um ônibus, menos de 1 hora a gente chega. Não tinha ônibus na época, a gente não sabe quanto tempo levou. Mas eu acredito que no mesmo dia Pedro chegou lá. Umas horas para irem e outras horas para voltarem. Mas irmãos, outra vez, por que eles foram chamar Pedro? Primeiro, porque Pedro tinha acabado de realizar ali um grande milagre. Mas não é só por isso. É porque Pedro era um apóstolo. E o apóstolo, como ensinei ainda há pouco, recebeu de Jesus o dom de cura. Note, tudo que eu estou falando aqui não vai ficar desamarrado. Então eu prometo me esforçar para amarrar tudo no final. Para ficar tudo claro na sua mente. Veja que eles não oraram pela mulher. Eles não eram de Deus também? Eles não eram crentes também? Eles não eram santos? Lucas chama eles de santos. Por que eles não oraram pela Tabita? Por que eles mandam chamar Pedro? Por qual razão? A gente vai entender. Prometo a você que no final tudo vai se encaixar. Mas repare, irmãos, que Pedro foi. Verso 39. Então Pedro levantou-se e foi com eles. Quando ele chegou, levaram-no para o aposento superior. Olha o detalhe aí, ó. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fazia enquanto estava com elas. Então Pedro vai, veja os detalhes, Pedro vai. Quando ele chega, já não perdem tempo, leva ele para o cenáculo, para o andar de cima. Quando Pedro chega lá, ele é abordado por um monte de viúvas, amigas de Dorcas ou de Tabita. E essas viúvas com as roupinhas. Aqui, Pedro, a Tabita morreu, olha as roupas tão belas que ela fazia para a gente. Isso corrobora com a ideia de que ela era uma mulher piedosa que ajudava as pessoas, principalmente as viúvas, que na época eram as mais A gente, não sei se os irmãos sentiram isso aqui, perceberam isso, mas ela era uma pessoa querida. Não foi qualquer um que morreu. Tinha um monte de gente. Mas olha aqui, ela é tão boa, ela vai fazer tanta falta. Ô, irmãos, tomara que quando a gente morra, não façam festa, né? É triste, né? Quando morre alguém, vai tarde. Não. Tomara que não é verdade? Mas que quando a gente morra, as pessoas, poxa vida, vai fazer falta, né? Porque se você é um verdadeiro cristão em vida, você vai fazer muita falta quando você partir. Aí o Pedro chega, né, lá e tal. Repare o verso 40 e o 41, eu vou ler os dois agora. Olha que coisa maravilhosa. Mas Pedro mandou que todas saíssem, ajoelhou-se e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos. E quando viu Pedro, assentou-se. E deu-lhe a mão e a ergueu. E depois de chamar os santos e as viúvas, apresentou-a como, irmãos? Viva. Olhe para mim. No caso de Enéas, ele não orou. Mas no caso da viúva, da Tabita, ele o quê?
Ele orou de joelhos. Lembra até do profeta e a sulamita, quando o filho morre. Estou citando aqui, os que conhecem um pouquinho da Bíblia vão lembrar. O filho da viúva lá morre. Ela bota no quarto do profeta que ela tinha construído em cima e manda chamar o profeta. Quando o profeta chega, o profeta também vai lá, se dobra diante daquele corpo, até deita sobre aquele corpo e roga a Deus para fazer milagres. Elias ou Eliseu, vou dever a você agora a afirmação, é um dos dois. Só que, irmãos, veja só alguns detalhes importantes. Primeiro ele falou com Deus, e depois de falar com Deus, ele falou com quem? Com a morta, com a Tabita, com a Dorcas, com o cadáver dela. E aí a gente viu que o milagre aconteceu. A mulher levanta, senta, olha para dentro de Pedro, dos olhos de Pedro. Pedro levanta ela e Pedro faz o que com ela? Vem cá. Cadê as viúvas que estavam chorando? Traz aí as túnicas. Aqui, ó, está viva, pronto. Imagina a festa que não foi. Por ser uma pessoa tão querida e por ser um milagre. Irmãos, o de Enéas foi forte. Mas o dela, desculpa, né? Tem como comparar. É um morto Os que têm hábito de ler Bíblia, tem um milagre parecido com esse na Bíblia. Filha de Jairo. Jesus chega, elas estão está todo mundo chorando, Jesus para, sai todo mundo. Aí Jesus também, menina, Talita, cumi, menina, levanta. E a menina também levantou. Por que será que Pedro... Porque Pedro viu todos esses milagres, né? Então eu acho que Pedro, na hora que viu Enéas, paralítico, ele lembrou de Jesus e o paralítico no tanque de Betesda. Quando viu a Tabita, lembrou da filha de Jairo. Então, tem como, né? Ele aprendeu com o mestre Cristo Jesus. E agora, o mais interessante a gente não falou, que é o verso 42 que a gente leu, é que quando ela ressuscita, irmãos, a notícia espalha por toda a cidade, e não é para menos, né? Um morto ressuscitou. E o que acontece? Que a gente, eu não sei se eu li esse pedacinho, 42, lê o 42 comigo de novo, ó. A notícia correu por toda Jope, olha agora. E muitos creram no Senhor. Irmãos, olha para mim, o tema da nossa mensagem é milagres e o grande milagre. Milagres, cura de Enéas e ressurreição de Tabita. O grande milagre, a salvação de pessoas em vida e a salvação de pessoas em Jope. Sabe qual foi o grande milagre que a gente acabou de ler? Não foi a ressurreição dela. O grande milagre foi a salvação daquelas pessoas. Vocês não estão entendendo. Eu estou dizendo a você que o milagre do paralítico andar não é maior do que o milagre de uma pessoa ser salva. Eu estou lhe ensinando que o milagre da ressurreição de Tabita não é maior do que o milagre da salvação das pessoas que habitavam em Jope. Eu ia deixar para o final, mas eu quero que os irmãos digam, repitam comigo o seguinte: o maior milagre é a salvação de um pecador. Cristo disse que quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. A gente olha esse texto e fala: oh, quão grande foi o milagre na vida de Enéas. E foi um milagre. Oh, quão extraordinário foi o milagre na vida de Tabita. E foi um milagre. Mas os nossos olhos têm que estar no verdadeiro milagre. Pessoas foram salvas. Amém, irmãos? Já quero fazer uma aplicação antes de a gente concluir o texto. Talvez você está aqui, você fala: não tenho testemunhos. Minha vida é tão pacata. Nunca morri, me ressuscitaram. Nunca levantei de uma cama depois de 8 anos sem andar. Nunca levei tiro e sobrevivi. Que as pessoas gostam desses testemunhos assim. Aconteceu o que com você? Ah, eu vivia na biqueira, lá na Cracolândia, lá, e agora... O que aconteceu com você? Ah, eu era um mendigo, hoje eu sou um milionário. Não está com nada disso aí não, gente. Se você está aqui, você é um salvo, você recebeu o maior milagre, que é a salvação.
Porque a medicina dá jeito em muita coisa. As ciências humanas resolvem muitos problemas. Mas salvação, irmãos, é algo que está fora do alcance dos homens. É uma obra de Cristo. Eu vou dizer mais. E agora que vai amarrar algumas coisas do que a gente falou. Não só hoje, mas do que a gente já vem falando há muito tempo. Sabe qual foi a principal razão? Ouçam isso. A principal razão de Deus ter curado Enéas? A principal razão? Não sei se você tem vindo nos outros cultos, você vai entender o que eu vou falar. Senão eu explico. Por que Deus curou o Enéas? A principal razão de Deus ter curado o Enéas, para carimbar a mensagem que Pedro estava pregando. Pedro estava pregando sobre salvação, sobre um Cristo que estava vivo, o Evangelho que produz sal e Deus lá do céu. É verdade o que Pedro está falando. Como que eu sei que é verdade? Está aí o Enéas andando. Não é que Deus não se preocupou com Enéas e Pedro não se preocupou, claro, mas o que vocês têm que entender é que o principal motivo de um homem há 8 anos paralítico começar a andar é para que outras pessoas vissem que o que Pedro estava falando era verdade, elas se arrependessem e fossem salvas. Qual foi a principal razão de Deus, através de Pedro, ter ressuscitado uma morta? Deus confirmar que o que Pedro estava falando era que as pessoas fossem salvas. O que significa dizer, irmãos, que quando Jesus em Marcos 16, no último versículo, fala para eles, vai pregar o Evangelho, vai curar, tal, vai dizer lá que Deus ia confirmando a mensagem deles através dos sinais. É para confirmar a mensagem. Hoje não precisa dessa confirmação, porque você tem uma Bíblia cheia de relatos de pessoas, como a gente leu, que foram curadas e ressuscitadas. Por que isso é tão importante? Para você ver que o milagre de uma cura ou de uma ressurreição é pífio comparado ao milagre da salvação. Este é o maior. Qual foi o maior milagre que a gente viu aqui hoje? A cura do Enéas ou a ressurreição da mulher? Nenhum nem outro. O maior milagre foi a salvação daquelas pessoas. E louvado seja o nome do Senhor. Veja como termina o verso 43. E aconteceu, que Pedro permaneceu muitos dias em Jope, com certo Simão, que era curtidor. Informações importantes, fale para mim, nós já vamos caminhar para as aplicações finais. Então houve esses milagres e o grande milagre, e Pedro ficou por um tempo em Jope, na casa de um homem chamado Simão. E tem um detalhe aqui, a gente não pode ler a Bíblia, a gente tem que parar e entender, nada está em vão aqui. A Bíblia diz que a profissão do Simão era curtidor. Alguém sabe o que é um curtidor? É alguém que trabalhava com couro de animais. Curtia couro de animais, para produzir, enfim, as coisas, inclusive roupa e tudo mais. O que eu falei agora há pouco sobre a lei? Que a lei considerava impuro todos que tivessem contato com animais e pessoas mortas. Um curtidor de couro tinha contato com um animal morto? O que você acha? Porque não tem como arrancar o couro do bichinho vivo, então ele tinha que estar morto. Então, aos olhos da lei, Simão era um homem impuro. E pela lei, Pedro não podia ficar na casa de um homem impuro, porque ele também se tornaria impuro. E Pedro simplesmente fica lá. Pastor, Pedro desobedeceu a lei? Não, Pedro já tinha entendido a transição estava entendendo a transição da antiga para a nova aliança. E o que a gente vai ver nos próximos domingos sobre Pedro na casa do Simão é simplesmente maravilhoso.
Para você que conhece um pouco da Bíblia, você vai lembrar de uma visão que Pedro teve, de um tal de um lençol descendo assim, cheio de animal. E talvez você nunca entendeu o que é isso. E você vai entender nos próximos domingos, porque essa visão aconteceu na casa de Simão. E isso influenciou diretamente na minha e na sua conversão. A gente vai entender no próximo domingo. Amém, irmãos? Vamos concluir com algumas aplicações que faltaram para a gente participar da ceia. Agora é para você, tá? Assim, agora é para a gente, de tudo que a gente leu. Fecha a Bíblia e olha para mim. A primeira aplicação eu já trouxe, que o maior milagre é qual? E os outros milagres aconteceram para provocar a salvação. Mas agora eu quero falar uma verdade para vocês, irmãos. Crentes também podem adoecer. Inclusive podem morrer. E a gente acabou de ver uma crente chamada Tabita adoecendo. Por que é importante dizer isso aos irmãos? Porque nós vivemos numa época, num cenário evangélico atual, com o advento da teologia da prosperidade, principalmente dos anos 70 para cá, aonde dentro das igrejas você vai ouvir o seguinte discurso: olhe para mim, se você é de Deus, você não pode adoecer. Alguém aqui já ouviu algo parecido? Sim. Mentiram para você. Porque a gente vê a Tabita, uma mulher piedosa, adoecendo. Eu trouxe essa aplicação para que você não duvide da sua conversão e tampouco do amor de Deus por você, quando você olhar para o seu corpo e identificar nele uma doença. Não duvide do amor de Deus por você e tampouco da sua conversão. Porque se o amor de Deus, já disse alguém, se o amor de Deus pelo ser humano fosse medido pela falta de problemas, então com certeza Deus odiaria o apóstolo Paulo, Deus odiaria Pedro, Deus odiaria Jó. Olha o quanto que aquele homem sofreu. Então se tem alguém aqui, olhe dentro dos meus olhos, em conflito, porque você olha para a sua vida e você está tendo problemas, inclusive na sua saúde, e você está questionando a sua conversão, o amor de Deus por você, eu digo uma coisa para você: acalma o seu coração, porque o povo de Deus também sofre, inclusive problemas de saúde. A segunda aplicação: Deus continua fazendo milagres. Não duvide disso. A gente acabou de ver 2 milagres acontecendo: um paralítico andando e um morto. O que eu tenho que fazer diante de um texto desse? Reconhecer que Deus faz, de modo que quando você passar por um problema de saúde, por exemplo, e você dizer só um milagre, diga isso com a boca cheia e o coração cheio de fé. Só um milagre, e Deus ainda faz milagres. Isso vale para você e vale para um familiar. Deus faz milagres. Dizer que Deus não faz milagres é você se entregar para a teologia liberal que diz que os milagres não existiram. Milagres existiram e milagres existem. Diga: Deus faz milagres. Só que aqui eu tenho um porém, uma observação, que é a última. A forma que Deus faz milagres hoje é diferente da forma que Deus fazia milagres antigamente. Eu preciso que os irmãos entendam isso. Eu disse que eu ia fazer as pontas se amarrarem para não ficar nada solto. Como que Deus fez o milagre na vida de Enéas? Através de quem? De um homem chamado, que era um apóstolo e tinha um dom. Qual é o dom? Como que Deus fez o milagre na vida de Tabita? Através de um homem chamado Pedro, que era um apóstolo e tinha dom de quê? De cura. Como que Deus faz milagres hoje? Através das nossas orações.
Das nossas, o senhor quer dizer da sua, o pastor? Não, das nossas orações. Eu quero aqui assumir com toda franqueza, clareza e base bíblica: eu não tenho dom de cura. E eu desafio qualquer um que afirma ter o dom de cura, provar que tem o dom de cura. Porque o dom de cura, basta você olhar para esses milagres que os apóstolos realizaram. Quantas visitas Pedro fez na casa daquele homem? Quantas vezes ele ordenou a mulher? Precisou de corrente? Não precisou de nada. Na hora. Pá! Milagre de verdade. Pastor, então se não tem o dom de cura, como é que o senhor acabou de afirmar que Deus continua fazendo milagres? Porque Deus continua ouvindo as nossas orações. Irmãos, o dom de cura, uma pessoa ter poder para curar a outra, era algo dos apóstolos. E hoje nós não temos mais apóstolos. Então hoje nós oramos por nós e uns pelos outros. Importante dizer isso, porque está cheio de super-herói por aí. Super-herói nada, né? Que se pular do prédio. Mas está cheio de... Aqui comigo a coisa funciona, que resolve, vem, joga no peito do pai, que o pai resolve. Você sabe o que eu estou falando. Liga a televisão aí para você ver. Vai lá, bota lá a Tabita morta lá e fala: e resolve aí, ô bonitão, Pedrão. Desculpa brincar assim, mas é porque é verdade. As pessoas parecem que não se enxergam, não quer ler a Bíblia, ou lê e não... A gente tem que ser humilde, irmãos. Tiago vai dizer: há entre vós alguém enfermo? Faz a oração da fé. Então hoje nós fazemos orações. E se Deus quiser, Ele faz milagres nas nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé. E milagre de verdade, né, meus irmãos? Não confie em tudo que você vê, não se iluda, não. Você vê, é milagre de verdade, gente. Milagre de verdade. Milagre que é milagre, a doença sai e não volta? Não volta mais. Milagre que é milagre, o exame mostra. Milagre que é milagre, não deixa dúvidas. Milagre que é milagre, é milagre, não tem o que falar, é milagre pronto. Essa última observação que eu fiz, ficou claro? Deus faz milagres, mas através de alguém específico? Nós temos Pedros nos dias de hoje, mas através das nossas orações. Vamos orar então, meus irmãos? Não por milagres, tá? Por favor, apenas agradecendo a Deus e nos preparando.